E você tirar esse negócio aqui da frente, né? De tela, se possível for. E colocasse a tela do tamanho. Isso. Vai aqui nessa tela. Sim, dá um clique em qualquer lugar aí, para botar o normal, por favor. Não. Agora, esse negócio que está ali, não sei o que ele está fazendo aí. Isso, agora, esse negócio não aponta, né? O laser que está. É o Windows 8. Aqui, Entendeu? agora, clica aqui, por favor. Quando fica a vídeo aqui, é Windows 8. Eu coloquei no meu. Clica aqui para ampliar a tela. Não é o Célia? Isso, e agora deixa. Ah, daí, pô, né? Não, o meu é um. Isso. Esse é o nosso seminário. O meu é um dos 8 Apocalipse que saiu agora. ficou bonito para o nosso seminário. Troquei. Apocalipse. Não gostar? Bravo, hein? Me ajuda aí, ô vídeo da Atena. Por isso que o povo tem medo do Apocalipse, né? Porque coisas estranhas acontecem quando a gente começa a falar sobre esse tema. Que linda. Saudade do meu neto. Meu neto faz 10 dias que eu não vejo. Olha lá. Ok? Apocalipse, o fim revelado. E o tema de hoje é as boas notícias reveladas. O que seria uma boa notícia para você? 13 pontos. Aliás, mega sério. Sozinho. O que seria uma boa notícia para você? Você já recebeu em algum momento uma boa notícia? E eu estou dizendo no início, nós estamos retomando hoje o assunto do Apocalipse, como tem disse o Mário. E na quarta-feira nós vamos retomar o tema do livro de Romanos. Nós vamos recomeçar. Temos 2 quartas-feiras ausentes, mas na próxima quarta vamos continuar de onde nós paramos no estudo do livro de Romanos, que é o maior tratado sobre a graça, sobre a profissão pela fé que se tem conhecimento até o dia de hoje. Ok? E eu estava dizendo, você já recebeu uma boa notícia? Qual seria uma boa notícia para você? Em 2002, não estou enganado, eu recebi uma excelente notícia, uma boa notícia, uma notícia maravilhosa. Eu estava, a minha médica estava cuidando de mim, eu estava com alguns problemas físicos, e uma médica lá em Goiânia estava cuidando de mim. E num dos exames que ela fez, ela suspeitou que eu estava com câncer em um dos meus rins. E aqui eu fui numa sexta-feira. E eu tinha que pregar naquela sexta-feira na igreja, no final de semana de oração. E eu me lembro como hoje, eu pregando lá na frente, naquela sexta-feira, a médica falou: olha, é quase certo que o senhor está com câncer nos rins, em um dos rins. E a minha esposa lá também estava comigo, e depois à noite fomos para a igreja, foi à tarde, uma sexta-feira à tarde, à noite fomos para a igreja. E eu me lembro como hoje, a igreja central de Goiânia, estávamos lá trabalhando ali. E eu pregando e a minha esposa chorando. Enquanto eu pregava na frente, a minha esposa chorava o tempo todo sentada lá no banco. Imagine a minha condição emocional para pregar naquela sexta-feira. E no sábado tive que pregar para terminar a semana de oração. No domingo passamos um dia terrível. Nossa família foi almoçar conosco, um clima de velório, praticamente, muito tenso. E só na segunda-feira eu seria submetido ao exame final que realmente daria o diagnóstico se eu estava ou não com aquela doença. E então na segunda-feira, logo de manhã, eu fui no hospital onde faria o exame minucioso, e o médico fez o exame, já ficou tão panalado comigo, porque às vezes eles examinam, né? Quando manda assim, o médico pede para o outro examinar, ele examina, pega o negócio, larga no envelope, né? E manda para o outro médico. Mas ele já me falou, ele viu a minha pensar. Ele falou: olha, os exames que eu acabo de fazer não constatei nada. O senhor não tem absolutamente nada que a sua médica suspeitou. Que notícia maravilhosa para mim. Amém. Amém. E então, em algum dia daquela semana, eu voltei à minha médica, doutora Eliana Frota, e então aqui abriu, e já falou aquilo que eu não sabia. Glória, pastor. Graças a Deus, o senhor não tem aquilo que eu suspeitei.
Eu até consegui isso em graça, porque dava tanta ênfase que eu estava no negócio, eu sofri muito no final de semana. O senhor trocou de médico? Troquei de médico, porque até de cidade, eu mudei para São Paulo, troquei de médico, né? Porque médico pode passar esse susto pra gente não. Então aquela foi uma notícia muito alvissareira. Eu esperava uma notícia ruim. E quando veio aquela notícia, foi uma notícia maravilhosa. Foi em 2002. Em 2004, recebemos uma outra notícia fantástica. Minha esposa e eu. 2004. No caso dela, foi diferente. Não houve uma suspeita, houve uma comprovação no exame de laboratório que minha esposa estava com câncer no intestino. Nós já contamos essa história todo ano que nós chegamos aqui, em 2008, nós contamos nessa igreja essa história. E nós sofremos muito. Mais uma vez, era uma semana de oração agora no NASP Campus 1, lá em Tapicerica da Serra. E nós passamos uma semana muito difícil, aquela semana de oração. Nós os irmãos lá da igreja orando por nós, pela minha esposa, melhor dizendo, e no final nós retornamos para Goiânia, para minha esposa internar, para fazer uma cirurgia e provavelmente fazer também a quimioterapia. Quando nós chegamos ali, ela foi fazer a marcação, do local da cirurgia, e o médico, que havia sido o mesmo, que havia detectado o tumor, falou: pastor, eu não consigo encontrar nem o sinal de onde eu tirei o material para fazer a análise no laboratório. Então não há sinal. Foi uma notícia maravilhosa. Isso foi em 2004, então já se vai 7 anos, mais, né? 9 anos. E esse ano, não sei se esse ano, acho que esse ano, ela já fez um outro exame e graças a Deus não há nem sinal, não há vestígio de que ela em algum momento tenha tido essa doença. Então, vez por outra, a gente recebe notícias maravilhosas. Qual seria uma notícia maravilhosa para você? Ontem à tarde, minha esposa e eu visitamos um casal de membros da igreja, e quando chegamos, frequentávamos os parques servidores, e agora frequenta até 15 dias atrás, frequentávamos os campos elíseos, mas ontem disseram para nós que não mais vão frequentar os campos elíseos. Hoje completa 15 dias. No dia que nós viajamos daqui para Goiânia, nós havíamos acabado de chegar em Goiânia, recebemos uma notícia ruim. Uma notícia ruim. E ontem nós tivemos o privilégio de visitar aquele casal. Aquele casal esperou por 15 anos numa fila, segundo eles disseram para nós, um casal dos famosos. Eles esperaram 15 anos numa fila de adoção, esperando para adotar uma criança. O sonho dos dois era ser pais, mas por alguma razão, que a própria razão desconhece, eles não tinham condições, não têm condições de ter filhos. Eles então entraram numa fila de adoção. E depois de 15 anos, apareceu uma criança que eles adotassem lá na Bahia. Viajaram 2.500 quilômetros para receber essa criança. Foi festa, mais festa. Não precisaram de advogado, nada. Foi uma adoção assim. Eles tinham certeza, têm certeza, que foi Deus que encaminhou aquela adoção. E domingo, dia 29, dia 28 de abril, vieram para a igreja, que estavam com 6 anos. Assim que chegamos aqui, eles recém tinham adotado aquela criança. Era um bebê. Eu me lembro desse bebê. Eu acompanhei o bebê aprendendo a falar. Patou, não sei porquê, ele sempre dizia patou. E foi crescendo, agora estão com 6 anos. No dia 21 de abril, vieram para a igreja, se culto e voltaram para casa. E era hábito do garoto chegar, já descer do carro e abrir o portão. Era o portão automático, mas o automático desligado, só levantava o peso do portão para fazer que eu conseguisse levantar o portão e abrir o portão. No domingo desse dia, não sei o que aconteceu. Na hora que levantou o portão, o portão chegou lá em cima, bateu em cima, o carro de aço arrebentou e o portão bateu, desceu, bateu na vida da criança. Segundo o pai, foi morto instantâneo, morreu na hora. Eles ainda pegaram para assustar, mas segundo o pai nos contou ontem, ele teve morte instantânea. Já caiu missa branca de fogo, 7 anos, ele estava chegando na Goiânia. E um dos diretores do grupo de dizendo: aconteceu isso, com Fulaninho, filho do casal Carlos. E onde nós fomos lá visitar? Foi uma visita muito difícil para eles, para minha esposa, para mim, para todos nós. Muito difícil. Você não tem o que falar.
aqui. Isso foi acontecer. Foi na igreja, adorar o Senhor. No final, o pastor desejou uma boa semana a todos, que Deus acompanhasse a todos, que Deus bendiga a todos. E assim subiram aqui para a igreja. E quando chega em casa, acontece o que a gente faz. E a pergunta é: até quando nós vamos celebrar os nossos tempos? Até quando vamos chorar os nossos tempos que se vão? Qual a notícia boa? Qual a melhor notícia que você gostaria de ouvir? Que você gostaria de receber? Em 2009, o Novo Shopping fez uma promoção. Colocaram ali a mostra por algum tempo 2 carros, 2 Cities, assim que o carro foi lançado. E as pessoas deveriam elaborar frases. E as 2 melhores frases ganhariam. Uma frase, a primeira ganharia um carro, e a segunda frase ganharia outro carro. E eu me lembro de uma das que foi vencedor, e a pessoa, a mulher, ganhou um dos carros. E a frase era assim: qual a notícia, a melhor notícia que você gostaria de receber? E a notícia que ela disse que gostaria de receber, que foi uma das frases vencedoras, é que ela gostaria de acordar um dia e ouvir a notícia que as guerras haviam acabado, que a paz havia sido estabelecida para sempre. Foi uma das frases vencedoras que ganhou um automóvel 0 km. Tal é o desejo de pessoas como eu e como você, que vivemos nesse mundo de pecado, ansiamos por uma notícia alvissareira. E o Apocalipse traz as boas notícias reveladas. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14. Você vai ver aqui, talvez, uma das grandes notícias reveladas. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Diz assim o anjo, aliás, diz assim o apóstolo João: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Evangelho eterno. O que significa a palavra evangelho? Boas novas. Boas novas, boas notícias. Um evangelho eterno, não é um evangelho qualquer, é um evangelho eterno. E eu pergunto: há outros evangelhos? Porque o anjo, por que não diz assim: olha, vi outro anjo voando, tendo o evangelho para pregar? Não há só um evangelho. O que os senhores acham? Há outros evangelhos? O apóstolo Paulo fala que há outros evangelhos. Por isso esse aqui é denominado o evangelho de que maneira? O evangelho eterno. O evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem do Apocalipse é indiscutivelmente uma mensagem de juízo. Mas a mensagem de juízo, ela traz do seu bojo automaticamente, implicitamente, uma mensagem evangélica. Porque o juízo não é sinônimo apenas de condenação, é sinônimo de quê? De libertação também. Para que alguém que está sob suspeita seja libertado, é necessário que haja, ou seja, inocentado, é necessário que haja um julgamento. Então, julgamento, a gente teme o julgamento, porque a ideia de julgamento é que é só para condenar. Não, julgamento é também para libertar, é também para inocentar. Por isso que o Apocalipse fala do julgamento, mas ele fala do evangelho eterno. E evangelho eterno é um evangelho que no mínimo nos remete a Gênesis capítulo 3. Para muitos cristãos contemporâneos, muitos cristãos modernos, o evangelho é algo que começa com o evangelho de Mateus. Mas de acordo com a Bíblia, o evangelho eterno, ele retrocede ao livro de Mateus. Ele retrocede à encarnação do Filho de Deus. O evangelho não começou com a encarnação de Jesus. Jesus não é aquele que, quando veio a esse mundo, inaugurou a existência do evangelho. O evangelho eterno, ele retrocede, ele existe desde quando existe o pecado.
Porque se evangelho é boas novas, é o significado da palavra evangelho. Desde que houve pecado, houve o que? Ou melhor, antes que houvesse pecado, houve um plano para redimir o homem, se possivelmente ele viesse a cair no pecado. Então o evangelho, na verdade, ele é mais antigo do que o próprio pecado. Amém? Isso é graça, isso é misericórdia, isso traz esperança aos pecadores. Por isso, o nosso tema de hoje é as boas notícias reveladas. E vamos ver, os 3 primeiros capítulos da Bíblia, lá no livro de Gênesis, relatam como o pecado entrou no mundo. Está lá. A gente chama isso de protologia, o estudo dos primeiros acontecimentos. Então o livro de Gênesis é um livro essencialmente que trata da protologia, as primeiras coisas, a criação, a entrada do pecado, a queda, tudo, todos os inícios, como diz como significa a própria palavra Gênesis, origens. Então todos os inícios estão ali no livro de Gênesis, inclusive como o pecado entrou, passou a fazer parte da nossa vida. Mas os 3 últimos capítulos da Bíblia nos mostram como o pecado será exterminado. Eu pergunto, essa é ou não é uma boa notícia? Muito boa. O pecado será exterminado, e com ele todas as suas consequências. Não mais portão vai cair na cabeça de uma criança e vitimar a morte. Não mais alguém vai ser examinado e vai ser constatado portador de uma doença terrível como câncer e outras similares. Não mais. Então essa, meus amigos e irmãos, é uma notícia por demais alvissareira, por demais interessante. Evangelho significa boas novas, boas notícias. E nós não encontramos um livro chamado Evangelho no Apocalipse, mas a ideia do Evangelho, a síntese do Evangelho, a esperança que ele traz está desde o primeiro capítulo até o último do Apocalipse. Por isso ele fala: vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno. Esse voar do anjo significa urgência. Esse Evangelho eterno tem que chegar às pessoas com urgência. E é por isso que nós falamos desse Evangelho para você. E o proclamando em grande voz. Isso quer dizer um poder. E é por isso que nós precisamos nos unir para proclamar com poder essa mensagem. O Apocalipse contém as boas notícias da salvação, porque ele fala de juízo. E o juízo, eu já disse. Aliás, lá em Gurupi, tem um amigo nosso, irmão da igreja, que por muitos anos, agora não, mas por muitos anos, ele cuidou de uma creche particular. Ele era dono de uma creche. E em alguns momentos da sua creche, ele tinha mais de 60 crianças que ele cuidava. Por conta dele, é lógico, ele recebia muita ajuda de voluntários, vendo o seu trabalho pioneiro na cidade, um trabalho excepcional, ele recebia muito tipo de ajuda. Mas um dia, um vizinho denunciou. Veja, eu cuidei de 2 crianças, me deu muito trabalho. Ele cuidava de mais de 60. E um dia ele deu uma surra numa das crianças. Literalmente, pegou a criança e puniu-a fisicamente. E o vizinho viu e denunciou. Ele estava agredindo, estava espancando uma das crianças que estava na sua creche. Ele foi intimado. O vizinho, é lógico, estava corrigindo, não houve nenhum sinal de agressão. Mas ele foi denunciado. Agora, para a sua alegria, para a sua surpresa agradável, quando ele chegou diante do juiz, o juiz era amigo dele. O juiz era um dos benfeitores que o ajudava mensalmente a manter aquela creche. Quando ele viu, falou: mas seu motivo é o senhor que foi denunciado? É o senhor que está aqui diante de mim? Ele disse: sou eu, doutor. Ele disse: pode ir embora. Eu conheço o senhor, conheço o seu trabalho. Jamais eu vou me condenar. Então, querido, o segredo de você enfrentar um julgamento de cabeça erguida é você ser amigo de quem? Do juiz. Quem é o juiz aqui? É Jesus. Como é que você deve encarar esse juiz de cabeça erguida? Sendo amigo de quem? Jesus. Se ele é seu amigo, se você é amigo dele, ele dirá: meu amigo, é você que está aqui? Não vou te condenar, pode ir, você está amigo. Amém. Amém? Então o segredo para se enfrentar um julgamento sem medo é você conhecer o juiz e permitir que ele te conheça, que ele saiba quem é você e que você saiba quem é o juiz. Aí você pode enfrentar sem nenhuma dificuldade, como aconteceu
com o irmão adotivo lá em Curitiba. Vi outro, esse é o texto que nós vemos, não precisamos mais nos demorar aqui nesse texto. Vamos avançar. O anjo voando pelo meio do céu. Consequências do pecado reveladas no Apocalipse. Quais são as consequências? Separação de Deus, destruição da glória de Deus no ser humano. Se há uma coisa que eu me lembro todas as vezes que vejo um morador de rua deitado, desfigurado ali, eu fico olhando pensando, foi criado a imagem da semelhança de Deus. Quando vejo essas matérias de pessoas viciadas em crack, e está virando uma praga, né? Está virando uma praga. Aqueles como disse alguém, me disse ontem, disse, olha, a pessoa viciada em crack é um cadáver que respira. É um cadáver que respira. E é mesmo, são verdadeiros cadáveres emergentes. E eu fico olhando essas pessoas, imaginando comigo, foram criadas à imagem da semelhança de Deus. Mas o pecado destrói, nos separa de Deus e destrói a glória de Deus que nós, como seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, deveríamos refletir. E não destrói só fisicamente, destrói também moralmente e principalmente espiritualmente. Portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, disse Paulo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então não há ninguém que tenha escapado da consequência última do pecado, que é a morte. E a notícia alvissareira que nos espera, a notícia mais deliciosa que alguém pode receber, é quando Jesus aparecer e falar: a morte não existirá. Amém. A morte está no mesmo Apocalipse, a morte não existirá. Acabou, não haverá mais nada, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas já terão sido passadas. Amém. Amém? Essa é a boa notícia, essa é a boa nova, que alegrará o meu e o seu coração. Você e eu estávamos condenados à morte por causa do pecado. Ela passou a todos e nenhum escapou dessa consequência terrível. Mas o amor de Deus fez com que Jesus assumisse o nosso lugar. Essa é uma outra notícia alvissareira. Você não precisa mais pagar pelos seus pecados. Eu não preciso mais pagar pelos meus pecados. É óbvio, eu sou um candidato natural à morte. Você é um candidato natural à morte. Mas você não precisa mais sofrer a morte eterna, porque essa Jesus sofreu esse lugar. O pequeno Gabriel, eu disse ontem aos pais de Gabriel, o pequeno Gabriel que foi sepultado, amanhã vai fazer 15 dias. Ele está dormindo, esperando a hora da volta de Jesus. Amém. Ele disse aos pais: falei, agora a preocupação é com vocês. O Gabriel está salvo. Falei, pelo que eu conheço, eu conheci o Gabriel, pelo que eu acompanhei o Gabriel, ele está salvo. Falei, agora vocês precisam trilhar nos caminhos do Senhor, porque quando Jesus voltar, vocês recebam de volta nos braços de vocês o pequeno Gabriel, e essa é a promessa dele. E Jesus vai trazer de volta as crianças e devolvê-las aos seus pais, e eles, os pais, vão cuidar das crianças até que elas atinjam a estatura adulta, por assim dizer. É isso que está escrito na revelação. Então nós não precisamos, o Gabriel morreu, mas não mais a morte eterna, porque essa morte eterna Jesus sofreu no lugar dele. E agora, quando Jesus voltar, ele vai chamá-lo de volta para viver, e viver agora para sempre. Os seus pais não mais irão derramar nenhum tipo de lágrimas, e muito menos o próprio Gabriel. Porque Deus amou o mundo, esse é um dos textos mais citados da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse mesmo livro, no capítulo 11, verso 25, Jesus diz assim: olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque a morte eterna foi sofrida por Jesus em meu e seu lugar. Precisamos de compreender o significado da morte de Jesus na vida do pecador, e isso deve nos levar a tomar algumas decisões com base na morte que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Ser fiel até quando? A morte. Até a morte. Então Jesus está dizendo aí, olha, a morte é uma consequência natural do pecado, e vocês poderão experimentá-la, passar por ela, mas se forem fiel até a morte, qual é o resultado final? É a coroa de quê? Da vida. A coroa da vida.
ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vocês querem uma notícia melhor do que essa? Que ainda que a morte venha nos separar, Jesus nos garante uma coroa de vitória, uma coroa de vida ou a coroa da vida. Há uma notícia melhor do que essa a ser dada? O plano de Deus para salvar a humanidade perdida existe antes mesmo que o homem pecasse. A boa nova, o Evangelho, a boa notícia é de que o projeto para nos salvar, ele antecedeu o primeiro pecado que o anjo cometeu quando ainda estava no céu. Deus não é aquele médico que é apanhado de surpresa por uma enfermidade com a qual ele nunca teve contato, portanto não sabe como lidar com ele. O pecado pegou os anjos de surpresa. Ele mais disse: quando Lúcifer pecou, os anjos não estavam preparados para lidar com esse negócio chamado pecado. Mas Deus surpreendeu. O pecado não o surpreendeu, porque ele já estava preparado para lidar com a situação que o pecado porventura havia se criado. Porque o plano para nos salvar, ele antecede a existência do pecado. E adorá-la, diz o texto bíblico, todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a formação da vida. Na perspectiva humana, para quem o tempo faz uma diferença muito grande, Jesus morreu no dia 14 do primeiro mês de julho, do ano 31 da era cristã. Mas na perspectiva divina, para quem o tempo não faz nenhuma diferença, Jesus morreu desde a fundação do mundo. Antes que o homem existisse, Jesus já havia morrido para salvar o homem. Para salvar o homem. É isso que o Apocalipse nos revela. E eu diria mais uma vez, essa é uma notícia muito agradável, muito alvissareira. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro que morreu, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então você não precisa mais pagar pelos seus pecados. Jesus pagou por você. Ele já sofreu a sua morte. Já sofreu a minha morte. A penalidade que o pecado requer já foi devidamente cumprida, foi devidamente paga, não pelos seres humanos, pelos seres humanos normais, por assim dizer, mas pelo ser humano especial, chamado Jesus Cristo, que é o meu substituto e é o seu substituto também. No contexto do Antigo Testamento, o santuário apontava para o Salvador, que um dia viria o sangue, o sacrifício de cordeirinhos, que tirava o pecado de um pecador, era símbolo, era sombra, era um tipo do sangue de Jesus que viria, que seria derramado para tirar o pecado do mundo. Desde os dias de Adão até o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus que tirou o pecado do mundo. Portanto, você não é mais portador dos seus pecados. Ora, João 1:29 diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu pergunto, Jesus já tirou o pecado do mundo ou não? Já. Jesus já tirou o pecado do mundo ou não? Já. E se ele já tirou, você ainda carrega os seus pecados? Não. Então você já está livre dos seus pecados. Agora, vocês já ouviram falar uma palavra chamada reversão de ônus? Reversão de ônus é uma palavra usada no meio jurídico. E isso pode acontecer no meio religioso também. Jesus já levou os meus pecados, já levou os seus pecados, mas ele precisa daquilo que se chama no meio jurídico do aceite. Ele precisa que eu dê a ele o meu aceite ao que ele já fez por mim na cruz do Calvário. Se porventura ele não obtiver de mim essa palavrinha chamada aceite, eu aceito o que o Senhor fez por mim, nesse julgamento que anuncia no Apocalipse 14, o que vai ocorrer? Uma reversão de ônus. Ele pagou o ônus dos meus pecados, mas se ele não tiver o meu aceite,
nesse julgamento, o ônus que ele pagou será revertido a mim, que não dei o meu aceite ao pagamento que ele fez. E aí então quem vai pagar? Uma vez que há a reversão de ônus, então eu vou ter que pagar pelos meus pecados. Você não gostaria de a cada dia da sua vida abrir o seu coração a Jesus e dizer: Senhor, eu aceito, e não só aceito, como lhe agradeço, porque o Senhor já pagou o ônus pelos meus pecados e eu não preciso mais arcar com essa consequência. Isso é uma decisão diária, é uma escolha diária que todo pecador deveria fazer. Esse Jesus é a pedra rejeitada, diz Paulo, por vós construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. A salvação está em Jesus, e fora dele não há salvação. 3 passos que você e eu precisamos dar com relação à salvação. Ela é gratuita? É pela fé? É. Mas há 3 passos pelo menos que devem ser dados pela fé, com base na graça. Esses passos precisam ser dados. E o primeiro deles, vamos ver qual é o primeiro deles? É crer. Eu preciso crer. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, mas tem que crer. Tem que crer. Se eu não creio, então nada Jesus deverá fazer. Olha o que diz o texto. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Disseram aquele carcereiro lá relatado no livro de Atos. O segundo passo que eu preciso dar é arrepender-nos. Agora, o que é arrependimento? Arrependimento é tristeza pelo pecado? Mas não é só isso. Eu tenho um amigo muito, assim, como é que eu diria, voluntarioso, muito engraçado, etc. Espirituoso, essa palavra espirituoso. E sempre que ele está dirigindo e quer retornar, ele fala: onde eu vou encontrar um arrependimento? Ele quer retornar, no sentido contrário. Ele está aqui subindo a junqueira e quer voltar do outro. Ele pergunta: onde tem um arrependimento? Arrependimento é exatamente isso. É você estar indo numa direção e de repente você volta na direção oposta que você estava seguindo. Isso é arrependimento. É arrependimento. É mudança de rumo, é mudança de atitude, não é apenas esquecer. Se você for olhar na Bíblia, nós temos 2 exemplos clássicos que ilustram o que é um arrependimento verdadeiro e o que é um arrependimento falso: Judas e Pedro. Ambos traíram Jesus, ambos se arrependeram, só que um mudou de atitude completamente e o outro não mudou. Então um está salvo e o outro perdido. Ambos arrependeram, ambos erraram e ambos se arrependeram, mas o arrependimento de um não o levou a mudar de atitude, enquanto o arrependimento do outro o levou a mudar de atitude. Então o arrependimento é algo que nos leva a mudar de atitude. Então é o segundo passo que cada pecador precisa dar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Jesus pagou o ônus, mas não estão cancelados. Dependendo das minhas escolhas, dos passos que eu der, o ônus poderá ser repetido novamente, para que eu arque com as consequências finais do pecado, depois então do juízo. E finalmente nós devemos confessar. Alguém poderia perguntar: mas por que eu tenho que confessar se Jesus já sabe tudo? Porque quando eu cometo um pecado, Jesus já não sabe que cometi o pecado? Sabe ou não sabe? Sabe. Quando eu me arrependo, ele já não sabe que eu me arrependi? Claro que ele sabe. Por que eu tenho que confessar? A confissão faz bem a quem? A mim. Eu devo confessar porque a confissão faz bem a mim. Cada vez que eu confesso um pecado consciente, eu estou me imunizando, por assim dizer, contra cometer aquele pecado outra vez. Agora, e se eu pego e não confesso, não peço perdão, isso vai criando um hábito, um costume perigoso na minha vida. E pode até, como diz o apóstolo Paulo, ir cauterizando a minha mente.
Então, cada vez que nós confessamos os nossos pecados, nós nos fortalecemos contra o próprio pecado. E olha o que diz o texto: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Ele pede que nós confessemos os nossos pecados. E a gente peca todos os dias, né? Porque somos pecadores contra Ele. Jesus é o único mediador. O que significa a palavra mediador? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que significa a palavra mediador? Ou o verbo mediar? Mediar, diz o dicionário, é interpor-se entre duas partes em desacordo, sendo amigo de ambas as partes, para tentar reaproximar as duas partes que estão em desacordo. Isso é mediar. Quais seriam as duas partes em desacordo? O homem, o homem afastou-se de Deus. O homem rebelou-se de Deus. A palavra pecado, a principal palavra pecado, hamartia, significa rebelião ou rebelar-se. Então o pecado é um estado de rebelião. Esse pecado não é um mar isolado, é um estado no qual ele se encontra, um estado de rebelião. Então, revelado por Deus, o homem agora, Jesus tornou-se homem e tornou-se amigo do homem rebelde e amigo de Deus. É porque ele é o próprio Deus. E agora, como mediador, ele aproxima outra vez esse homem rebelde desse Deus que o aguarda para essa reconciliação. Estaria você disposto nessa noite a reconciliar-se com Deus de fato e verdade, segundo o significado da palavra reconciliar? Por que confessar os pecados? Já falamos, não precisamos mais. A confissão, o reconhecimento, não precisamos falar, já falamos. Confissão envolve sinceridade, verdade, humildade, tristeza e finalmente o perdão propriamente dito. E Jesus está: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Se ele está à porta e está batendo, ele está do lado de fora. Você consegue ouvir Jesus bater na porta do seu coração? Você consegue sentir isso? Mandaram artistas, se você observar todas as ilustrações que aparecem em Jesus batendo na porta, se você tiver visão do outro lado, do lado de dentro, você vai perceber que a porta não tem mais saber do lado de dentro, só do lado de fora. Desculpa, não tem mais saber do lado de fora, só do lado de dentro. Deixa eu ver se essa aqui nos ajuda a entender isso. Olha lá, você está vendo alguma maçaneta ali? Se Jesus pudesse chegar para ali, não, só a maçaneta do lado de dentro. Se você tivesse a visão do lado de dentro, o artista teria colocado do lado de dentro a maçaneta para você. Assim é o seu coração. Só você detém a chave do seu coração. Nem a sua esposa, nem o seu filho, nem o seu marido, nem o próprio Deus tem a chave do seu coração. Só você pode abrir o seu coração para Jesus. Só Ele pode abrir o coração para Jesus. Você está disposto a isso essa noite? Você gostaria nessa noite de abrir o seu coração a Jesus? Você consegue ouvi-lo batendo a porta do seu coração? Você consegue sentir que ele está batendo a porta do seu coração? Está você disposto a abrir a porta do seu coração para que ele entre e faça na sua vida a faxina que precisa ser feita, para que você torne-se um vaso de honra, um vaso de bênção, um instrumento nas mãos de Deus, do Espírito Santo, para que esse Evangelho possa chegar a ser conhecido de outras pessoas também. Quantos hoje estariam dispostos a abrir a porta do coração e deixar o Senhor Jesus entrar? Levante a sua mão. Feche os olhos. Grandioso Deus, nosso Pai. É bom, Senhor, ver essa quantidade de mãos levantadas. Amém. Dizendo com esse gesto que estão dispostos a abrir o coração
para que Jesus possa entrar e fazer o dele morar. Aceite, Senhor, a nossa entrega. Aceite esse nosso gesto. E que de fato o nosso coração esteja aberto nesta noite para receber o Senhor, a que o Senhor seja o primeiro, o último e o mais importante da nossa vida. Nós entregamos em Deus nesta noite para que o Senhor dirija-nos, abençoa-nos e usa-nos para a tua honra e para a tua glória. Amém. Abençoa, Senhor, de maneira muito especial aquele casal que chora desesperadamente a perda do filho. Consola-nos. Console aquela mãe e console aquele pai, com a certeza de que